Paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez, cá estamos para dar continuidade aqui dessa palavra. Bom, nós vamos dar continuidade onde nós paramos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. E eu mostrei para vocês aqui o poder da unidade. Você vai ver que eles mantinham unidos, né? Ali era o verdadeiro ninguém solta a mão de ninguém. Então, o povo, eles tinham essa instrução. O Espírito Santo de Deus, ele removeu ali, né, deles todo tipo de inimizade. O Espírito Santo de Deus fez uma obra ali muito completa sobre a vida deles, a ponto de tirar deles ali toda inimizade. Ou seja, eles não queriam fazer nada para se aparecer, mas a causa deles era única, era o reino. Quando nós temos visão de reino, e nós tratamos a igreja como reino, não é sobre mim, é sobre nós conseguimos ter um crescimento exponencial da igreja, tá? E eu vou mostrar para você por que a igreja naquela época crescia muito. E eu estou falando de crescimento, não estou falando de pessoas que ficavam inchadas, não. Não é a igreja inchada, é a igreja que crescia de verdade. Existem algumas instituições hoje que elas não cresceram, elas incharam, na verdade, né? Então as pessoas não têm, por exemplo, vida com Deus, as pessoas estão dentro da igreja, mas estão mortas espiritualmente. Ali não, gente, ali naquela época, as pessoas tinham vida para fazer a obra. Eles tinham o coração voltado no reino. E você vai perceber isso aqui nos versículos que nós iremos ler. Olha o que diz o versículo 44 aí. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Rapaz, isso aqui é a parte mais forte que tem na igreja. Você sabia que eu acredito que Tiago, né, ele participou dessa época aqui da igreja. O Tiago, irmão de Jesus, ele participa dessa época aqui da igreja. E Tiago tinha um pensamento, quando ele fala que todos tinham tudo em comum. Gente, ninguém era melhor que ninguém. O rico e o pobre era tratado da mesma maneira. Não existia aqui a questão, vou beneficiar você porque seu dízimo é mais alto. Vou beneficiar você porque sua oferta é mais alta. Não, vixe, esse camarada chegou aqui, foi com uma caminhonete aqui, SW4 Diamond, né? Camarada aqui, ele vai abençoar a igreja agora. Então nós vamos fazer para ele um tratamento melhor. Não, você vai perceber que não era assim. Então todo mundo ali tinha um tratamento, tá? Igual. Mas existia algo dentro deles. Existia algo dentro deles. Eles consideravam os outros como superiores. Então eles tinham esse senso de humildade ali, para considerar o outro maior. Olhar para a vida do irmão e falar, bem, seu moço, esse irmão aqui, eu vou honrar a vida dele. Eu vou abençoar a vida dele. E você vai perceber que era um suprindo a necessidade do outro. Era uma verdadeira irmandade ali. Era uma verdadeira irmandade. As pessoas estavam ali, umas para ajudar as outras, tá? Umas para ajudar as outras. E a causa era única, a causa era reino. Você vai perceber aqui, ó, o que vai dizer o versículo de número 45 agora, que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E como é que eles faziam isso aqui? Eles vendiam a propriedade e eles depositavam aos pés dos apóstolos. Então, naquela época, gente, eles não tinham resistência, por exemplo, em questão de dízimo, em questão de oferta. Por quê? Porque eles davam tudo o que tinham. Eles entregavam tudo que tinham no altar. Então aqui você vai perceber que eles vendiam tudo. É claro que a contaminação ali, nessa questão, ela vem acontecendo. Por quê? Porque Satanás já tinha enchido o coração de alguém. Quando, por exemplo, né, a Bíblia vai falar de um homem chamado José, que era da cidade de Chipre, que o nome dele não era Barnabé, tá? Esse camarada aqui não era Barnabé, eu vou estar mostrando isso para você dentro da Bíblia. Ele foi chamado filho da consolação depois, aqui. Mas o nome dele era José. Era um camarada que pegou tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Então, ele viu a necessidade da obra. Gente, imagina só, você está na igreja hoje, pequena, aí daqui a pouco, né, 3.000 pessoas aceitam a fé. A igreja ela teve um crescimento aí extraordinário. Nós precisamos crescer, nós precisamos ampliar as tendas, né?
E aí eles vão precisar de quê? Eles vão precisar de recurso. E o recurso chega. E aí depois os apóstolos, tudo indica, né, que eles estavam aflitos com aquela situação. E agora vai dar um novo nome para esse homem. Agora você vai ser chamado Filho da Consolação. Você vai ser chamado Filho da Consolação. Porque a oferta dele foi muito generosa. E aí nós percebemos que a oferta dele foi uma oferta de coração. Ele não dava oferta para se mostrar. Só que aí veio um casal que viu a oferta dele, Ananias e Safira, falou bem assim, ó, nós vamos, agora é nossa vez, ó. Você viu como é que aquele camarada foi elogiado ali? Rapaz, mudaram até o nome dele. Ah, vamos lá, né? Ananias, eu acredito, a Bíblia não diz, mas estou fazendo igual pregador, estou conjecturando. Eu acredito que Ananias e Safira, eles olhavam para o outro e falavam assim, amor, e aí, o que nós vamos fazer? Nós temos que aparecer nesse cartaz aí também, só o nosso nome que não foi citado. Nós vamos vender também alguma coisa aí e levar lá para Pedro, para elogiar nós também. E eles vão lá, vendem, né, a sua herança, e aí eles chegam para Pedro, primeiro Ananias, né? E eles tinham combinado entre eles. Eles não fizeram nada solto, não, gente. Eles fizeram combinado entre os dois. Ó, nós vamos pegar só uma parte e nós vamos falar que nós estamos entregando tudo. Já vê que tem uma mentira aí. E não tinha problema, gente, nenhum, por exemplo, eles venderem herdade e falaram assim, ó, nós vamos trazer só uma parte só da herdade. Nós vamos entregar tudo, não. O problema deles era a mentira, tá? Eles vão mentir diante de Pedro. E eles vão mentir para alguém que estava cheio do Espírito Santo. E você vai perceber que a Bíblia, quando vai mostrar esse episódio, quando ele chega diante de Pedro e vai contar essa mentira, o Espírito Santo já tinha falado a Pedro, ó Pedro, eles estão mentindo. E aí, Pedro vai falar com ele, né? Vai falar bem assim, Satanás encheu o seu coração. Você não mentiu a homem, mas você mentiu ao Espírito Santo, mentiu ao próprio Deus. Por isso que eu falo com vocês que o Espírito Santo é o próprio Deus. E o que a Bíblia diz? Que ele vai morrer ali, e quando ele morre, Pedro vai falar bem assim, deixa o corpo dele guardado aí. Passando um período de tempo, a mulher vai lá para confirmar a mentira ainda. E a mulher também morre. Alguns estudiosos, né, falam que isso aí é manifestação do dom de operação de maravilhas. Alguns estudiosos vão dizer que é operação do dom de operação de maravilhas. Mas aquela igreja ali, gente, era uma igreja que não aceitava mentira. Muito menos relacionado à vida financeira. Olha que coisa interessante. Ela não aceitava mentira. Muito menos relacionada à vida financeira. Tá? Então, as pessoas ali que mentiam diante de Pedro, elas foram mortas. O próprio Deus matou essas pessoas que estavam ali. Olha que coisa que causa um temor, né? A Bíblia diz que o temor apoderou da congregação ali. O temor apoderou da irmandade que ali estava, tá bom? Então, nós temos que essa igreja aqui, ela caminhava segundo a visão do próprio Deus, tá bom? Vamos romper mais um pouquinho aqui, meus queridos, nisso aqui. Então, nós temos aqui, ó, que todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Gente, esse povo não era desigrejado não, viu? Eles iam para a igreja. Ó, o que vai dizer a Bíblia, ó? Todo santo dia, eles estavam lá, ó, no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso aqui você pode estar comentando com aquele crente, né? Que fala bem assim, depois que Jesus veio, na época da graça, não existia esse negócio mais de ir na igreja, não. Mas a Bíblia diz que eles se reuniam no templo, tá? Deixa eu colocar para você aqui, que acho que não apareceu não, tá? Então, ó, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, eles estavam ali no templo, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, se alegrando em Deus. Olha que coisa interessante, né? E juntos participavam. Gente, a comunhão não era só na igreja, a comunhão era fora da igreja. Eles tratavam a coisa igual família mesmo. Eles tinham essa aceitação, agora nós somos filhos de Deus. E o mais interessante, se você reparar bem, nós estamos falando de pessoas de várias etnias ali. Então, pessoas de várias etnias reuniam-se naquele momento. Então, o evangelho, a estratégia de Deus era espalhar a palavra dele. Gente, isso aqui é muito fantástico. Isso aqui é extraordinário.
As pessoas elas tinham comunhão uma com as outras, né? Ou seja, hoje nós vivemos uma vida de muita correria. O evangelho hoje ficou individualista, né? Ou seja, a gente não tem aquelas reuniões mais, né? Ah, então vamos chamar aqui os irmãos da igreja aqui, então vamos fazer um churrasco aqui em casa. E a gente precisa aprender a ter sobre isso, né? Que geralmente quando você chama alguém na sua casa, ou você vai à casa de alguém para um churrasco, por exemplo, é necessário que o foco não seja a comida, o foco seja a comunhão. Então nós não podemos trocar. Então se você, por exemplo, vai participar de uma mesa com alguém e você coloca o foco na comida, né? Aquilo ali, gente, às vezes, né, o camarada chegou e falou assim, moço, que horas que as carnes ficam prontas? Você não foi ali simplesmente para comer, você foi ali para ter comunhão com aquela pessoa. É para você sentar com aquela pessoa, ter uma conversa saudável com aquela pessoa, fortalecer a amizade com aquela pessoa. Se aquela pessoa estiver precisando de uma palavra de orientação, você tem a palavra de Deus para dar para aquela pessoa. Isso é comunhão, meus queridos. Isso aqui é comunhão, tá bom? Então vem comigo. Bom, aí nós temos aqui, meus queridos, para finalizar, né? Aqui, nós temos que todos louvando a Deus ali e tendo a simpatia do povo. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isso aqui é a obra de salvação dentro da igreja. Jesus aqui, ele fazia a obra de salvação. Eu quero que você que está assistindo essa aula, que é um pastor de igreja, eu quero que você memorize isso, que Deus vai acrescentar ao seu povo. É necessário que na sua igreja haja comunhão. Deus acrescenta todos os dias os que iam sendo salvos. Então, as pessoas ali, elas tinham uma aliança com Deus. É necessário que a convenção venha a ser uma convenção verdadeira. Não uma convenção, né, da boca para fora, mas que haja realmente aí uma mudança de vida, tá bom? Na próxima aula nós estaremos falando aqui sobre o grande milagre operado aí na vida daquele coxo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Fica comigo nos próximos vídeos, nós estaremos aqui explorando a palavra de Deus e falando mais de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe sua vida poderosamente. Até nossa próxima aula.